Faz amanhã um mês que a Rússia invadiu a Ucrânia. Aquilo que era impensável na Europa desde o final da Segunda Guerra Mundial, há 77 anos, tornou a acontecer. Uma democracia europeia soberana é invadida por outro país no nosso quintal. Eduardo Batista Correia, professor de gestão no ISCTE e atual CEO do Tagus Park, esteve cá no ano passado a falar dos desafios de gerir o maior parque de ciência e tecnologia do país e regressa agora para nos falar das causas, dos impactos e possíveis soluções desta guerra no leste da Europa. Olá, Eduardo, e bem-aja por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo de volta ao Observador. Viva, João Paulo. Boa noite. Nós vamos... É engraçado que eu vou aproveitar o seu pós-doc em Leadership in Chaos and Crisis Management que tirou na Harvard Kennedy School of Government e como marketeer de causas, que é uma área em que gosta de investigar e onde é também especialista, vamos falar, obviamente, desta crise que está a acontecer. E a primeira coisa que lhe queria perguntar tem a ver com Yuri Gagarin. Este Yuri Gagarin, que já falámos isso na outra vez, quando estava a falar do MAU, deste Museu de Arte Urbana, inaugurado em 2018, foi muito polémica esta vinda desta estátua, oferecida, aliás, pela própria Rússia, né, pela embaixada, o embaixador da Federação Russa, que esteve lá, o Mikhail Kamnin, CEO do Tagus Park, que estava lá, o Eduardo, e o Isaltino Moraes, claro, e o Presidente da Câmara, como Presidente da Câmara. E depois foi inaugurada em outubro do ano passado, esta estátua do Yuri Gagarin do Vostok. Provavelmente né, durante essa fase. Fizeram alguma coisa, ou taparam, ou não sei o quê, alguém me contou que tinham feito alguma coisa naquela estátua nesta altura do campeonato. Uma coisa muito simples, quando a colocámos lá, houve todo um conjunto de reações adversas, e portanto nós explicámos que a peça faz parte de um grupo escultórico muito interessante e, portanto, que não fazemos política no Museu de Arte Urbana e até, a título de joke, usámos a frase connosco o comunismo está no museu. Bom, mais recentemente, e a propósito desta invasão bárbara e todo este sofrimento que está a ser imposto ao povo ucraniano, uma série de pessoas solicitaram que retirássemos Yuri Gagarin e nós, uma vez mais, explicámos que a nossa posição com o Museu de Arte Urbana nunca é política. Entendemos no fundo, o possível incómodo, mas a arte é exatamente isso. Mas, de qualquer forma, achámos por bem introduzir uma mensagem a favor da paz e, portanto, hoje temos duas bandeiras ao lado da peça, uma bandeira da Federação Russa e uma bandeira da Ucrânia. Precisamente porque achamos que é a amizade entre os povos, irmãos, e por cima são povos irmãos, o povo russo e o povo ucraniano, um bocadinho solicitados pelas comunidades respectivas viverem próximo de nós, e portanto estão lá duas bandeiras, da Federação Russa e a da Ucrânia, como símbolo de aproximação do desejo de aproximação destes dois povos e, no fundo, da paz. Até porque esta guerra, um bocadinho à imagem dos outros, é feita por pessoas que não se conhecem, não se odeiam, mas matam-se umas aos outros. Mas é provocada por líderes que se conhecem, que se odeiam, mas não são capazes de se matar. E, portanto, no final do dia, são as populações e os filhos mais novos que pagam esta loucura, desta falta de entendimento que o mundo assiste recentemente. Todos os dias com espanto, não é? É engraçado, falámos disto quando veio cá falar o ano passado do MAU, no final do ano passado, e exatamente disse essa frase, no Tagus Park, o comunismo está no museu, e disse outras duas coisas muito importantes. Numa época em que muitos querem apagar os fatos da história, nós damos claros sinais de que isso existe, a história não pode ser alterada, mas devemos aprender com ela. São frases que eu retirei do que disse, que é muito, muito importante. Portanto, aqui está. Mas estes líderes políticos não estão a aprender com a história, porque a história conta-nos tudo, explica-nos tudo. Aqui. Exatamente. Estamos a um dia de fazer um mês desta invasão russa, 3.600.000 deslocados saídos da Ucrânia, 6,5 milhões internos. O Nobel da Paz do ano passado, o jornalista russo Dmitry Muratov, ele é conhecido por lutar pela liberdade de expressão e contra o autoritarismo da Rússia, ele acabou de doar a sua medalha para ser leiloada e reverter para os refugiados. Acho que vamos começar do princípio, Eduardo. O perfil deste homem. No último dia do século XX, em 1999, o Yeltsin Dmitry, de surpresa, entrega o poder a este coronel, Vladimir Putin, dos serviços secretos, que era nomeado primeiro-ministro, tinha sido nomeado primeiro-ministro poucos meses antes, um presidente interino. E ele começou logo a planear estes movimentos. Quem é este homem? Ora bem, eu não conheço o Vladimir Putin pessoalmente, mas tenho lido sobre ele e investigado um bocadinho sobre ele. É um miúdo que cresceu em Leningrado, filho de um oficial do KGB. Supostamente passou alguns maus bocados na rua, onde perdeu algumas lutas, e cedo começou a aprender artes marciais numa filosofia de que é fundamental ser o primeiro a dar.
Okay? Portanto, ser o primeiro a atacar. Vítima de bullying, portanto, quando era mais pequeno. Depois aprendeu que tinha que ser o primeiro a dar. Okay. E, portanto, isso explica alguma. Por outro lado, Putin fez toda a sua carreira no KGB. Há, aliás, fotografias dele com Samuel Machel. Ele era o responsável pelo KGB em Berlim Oriental e eram, no fundo, os agentes KGB, segundo o manual do KGB, dividem-se em dois tipos de agentes. Aqueles que atuam muito no exterior e, portanto, cuja filosofia é fazer amigos. Para quê? Para poderem ter informações, para poderem, no fundo, lançar a sua boa influência. E a cultura do KGB mais interna, ou seja, para lá do Muro de Berlim, para o lado de lá do Muro de Berlim, cuja filosofia é procurar os inimigos. Essa é a filosofia de Putin. E depois, no fundo, o poder, o excesso de capacidade bélica e a incapacidade dos líderes ocidentais de terem percebido isto há muito mais tempo, de terem escutado as queixas que, legítima ou ilegitimamente, a Rússia foi fazendo relativamente à aproximação da NATO às suas fronteiras. E é bom nós tentarmos perceber se a situação fosse inversa. Era imaginarmos o que é que teria acontecido se a Rússia se tivesse associado ou ao México ou ao Canadá e tivesse colocado mísseis nas fronteiras com os Estados Unidos, qual teria sido a reação da NATO? Aliás, a história... 1962. 1962, mísseis cubanos. Precisamente. Onde... em plena Guerra Fria, e o Kennedy. Exatamente. E onde, através de uma negociação sensata, os russos retiraram a intenção de colocar mísseis em Cuba, portanto, na vizinhança dos Estados Unidos. Os Estados Unidos simultaneamente retiraram os mísseis que tinham em Itália e na Turquia, precisamente, e assinou-se um pacto de não agressão dos Estados Unidos a Cuba. A história conta tudo. E, portanto, não vale a pena. Viveram-se ali uns momentos... Naturalmente. A guerra nuclear nunca, talvez como agora, mas não houve disparos. Tão perto. Mas não houve disparos. Não. E, portanto, porquê? Porque os líderes foram capazes de conversar. Hoje, o que é que nós temos? Temos uma Europa totalmente dependente da Rússia, em termos energéticos. A Europa consome 4 vezes mais barris de petróleo do que aqueles que produz. A Europa consome o dobro do carvão que produz, consome 3 vezes mais gás natural do que produz. E, portanto, a Europa está numa dependência, não se soube preparar. Foi atrás de um conjunto de invenções e conversas verdes, atrás da menina Greta, e, no fundo, que mais parece um agente disfarçado de Putin. E hoje a Europa está hiperdependente. Porquê é que a Europa está tão silenciosa? A Alemanha, então, há países mais que outros, nós nem tanto. Nós nem tanto, mas nós também não contamos para esse campeonato. Somos a Alemanha, os mais então, longínquos. É 40% ou não sei o quê, é impressionante. E há países no Norte da Europa que estão a 90% a 95% dependentes do gás da Rússia. E, portanto, a Europa hoje está com a corda no pescoço. Exato. E, portanto, em vez de debater a guerra, o que está a fazer é, no fundo, debater a energia, debater os impostos, debater o preço dos combustíveis, debater como é que vai resolver a crise económica. Esta dependência. Além disso, o Sr. Putin, que é um estratega ao serviço de uma causa, que é a causa russa, com instrumentos que são um bocadinho maléficos, é um estratega que tem que se respeitar, vai exigir que o gás que é importado seja pago em rublos. E, portanto, a Europa vai ter que começar a comprar rublos em divisa, a salvar a sua moeda que estava obviamente, da amargura. Obviamente. E, portanto, é uma volta às sanções muito interessante, demonstrando claramente que este conflito não vai terminar a não ser que alguém ceda. E não vai ser Putin a ceder. E, portanto, é bom que estejamos todos... vai chegar ao fim, custa o custar, doa a quem obviamente. E, portanto, eu diria que em situações de caos, que é disso que temos, é fundamental, à nossa frente, é fundamental negociar. E muitas vezes, tal como num xadrez, é fundamental dar a perder o bispo, dar a perder a rainha, para se poder chegar a um equilíbrio. E, portanto, esta insistência, parece-me esta insistência, porque isto, no fundo, é uma guerra que é Estados Unidos-Rússia. A Europa pouco ou nada tem a ver com isto. Esta insistência... Já nos disseram isso aqui, exatamente isso. Em continuar é Rússia, a provocar o Rottweiler, o Russian Rottweiler, não pode dar bom resultado.
E, portanto, nós, se tivermos o Rottweiler no jardim do vizinho, não vamos atiçar o Rottweiler. Vamos encontrar formas de conviver com o Rottweiler e de algum modo permitir que o Rottweiler converse connosco de uma forma dócil. Eduardo, mas nesse caso, então, a Rússia tem razão quando diz na nossa área de influência, vulgo ex-Pacto de Varsóvia, não queremos que sejam membros da NATO, não queremos que instalem bases americanas. É legítimo. As chamadas de atenção da Rússia, temos. Eu sei que o que eu estou a dizer é politicamente incorreto, mas é legítimo. A Rússia anda há 20 anos a chamar a atenção para este tema. Claro que sim. O que é que não é legítimo? Que a Ucrânia é uma aberração. O que é que não é legítimo? É esta forma de atacar a Ucrânia de forma bruta, bárbara, destruidora, sem qualquer... alvos civis, portanto, sem qualquer respeito pela vida humana, pelo património. E sim, é horrível, é arrepiante, é horroroso, é bárbaro. Agora, as pretensões da Rússia são legítimas à luz da guerra religiosa, porque isto também tem uma componente religiosa forte. Uma componente religiosa muito forte, dos cristãos ortodoxos. Por isso é que o Papa não pode intervir, não vai intervir. A Santa Sé nunca seria um bom intermediário? Não, porque estamos a falar de fações opostas no cristianismo. Mas o patriarca, o patriarca, sim, exatamente, do cisma da Igreja do Oriente, obviamente. Mas o Papa, o próprio patriarca ortodoxo, já a princípio condenou ligeiramente e mas agora está completamente... Está ao lado de Putin. Diz que isto é o que acontece a nações, como foi a Ucrânia, que permitem desfiles LGBTs. Whatever. Tem a ver com a forma como eles olham para o mundo. E está associado também a razões históricas. Obviamente que à luz do direito internacional contemporâneo, aquilo que está a acontecer é um conjunto de aberrações e de crimes de guerra e de faltas de legitimidade e de esbulho de território de terceiros. Mas nós temos que ser capazes de entender a história, aliás, o presente à luz da história. O que é que é testável? É que nós hoje tenhamos um mundo carregado de armamento com capacidade de destruir o nosso próprio mundo. Isso é que é lamentável. Que andemos, no fundo, na fase mais desenvolvida da humanidade. Não é? Quando olhamos para o passado, estamos numa fase mais desenvolvida, num mundo que começava a ser verdadeiramente global, onde os cidadãos do mundo passavam a ser cidadãos do mundo, onde cada vez mais era fácil viajar entre países, entre continentes. Exatamente. E, de repente, por via desta incapacidade, destes tais líderes que se conhecem, se odeiam, mas não são capazes de se matar uns aos outros, no fundo, termos aqui um conflito a nível mundial que põe em causa a existência da própria humanidade. Se não for bem conduzido. E, portanto, este é o tema que quem fala sobre esta matéria e quem tem obrigações de ajudar a resolver esta matéria deveria ter em cima da mesa. Porque este é o risco. Este é o risco que ninguém quer correr, diria. Negociar com Putin não é fácil. Uma vez disse-me que a Merkel, ela uma vez comentou isto, Putin é um líder do século XIX no século XXI. Mas lá está. Com a grande diferença que tem armas nucleares agora. Obviamente. E nem o Hitler tinha, não é? Mas a Merkel é um bom exemplo. É um bom exemplo de pessoa que já devia estar na linha da frente da Europa a falar com Putin. Eu tenho alguma dificuldade em entender porque é que António Guterres, que eu sei que ele está limitado na capacidade que tem de impor sanções à Rússia, não está limitado na capacidade de falar com pessoas. Claro. E, portanto, devia ser um mediador mais ativo. Que o secretário-geral das Nações Unidas, independentemente de ser um português, não é? Mas sendo um português ainda tem mais legitimidade para isso. Nós somos os pais da globalização. Os nossos navegadores são os pais da globalização. Sendo um homem verdadeiramente humanista, o António Guterres deveria estar a voar todos os dias entre Kiev e Moscovo. E porventura acompanhado da Sra. Merkel, que é provavelmente das poucas pessoas que teve ao longo dos últimos anos a capacidade de conversar com Putin, até porque eles têm em comum uma história na mesma cidade, em Berlim Oriental. Exatamente. E, portanto, no fundo estamos a deixar para os americanos, que são um povo que olha para as guerras como uma fonte económica. A indústria de armamento é uma fonte de riqueza muito grande para os Estados Unidos e que no fundo, estão muito distantes do epicentro do conflito. E, portanto, estamos a endossar um tema que é da nossa vizinhança, aliados da Europa, obviamente que são aliados da Europa, mas que estão do lado do Atlântico. E, portanto, seria bom uma abordagem negocial absolutamente distinta daquela que tem estado a acontecer. Estamos a conversar com o Eduardo Batista Correia, o CEO do Tagus Park, que nos fala das causas, dos impactos, das possíveis soluções da guerra na Ucrânia. Estamos a falar, Eduardo, deste homem complicado. No fundo, consideras que é a corrupção que alimenta o Putin no poder?
Não, isso não faço ideia, não conheço. É porque ele também não tem opositores lá, não é? Uns dizem que uns emigraram, outros estão presos, outros no cemitério, como já disse um convidado meu. No fundo, a Rússia, quando Merkel afirma que Putin está no século XIX, está no século XIX nestas práticas, obviamente, e está no século XIX autoritário, porque no século XIX já havia ensaios havia ensaios muito interessantes na Europa sobre humanismo e sobre Há quem diga que este país, líderes esclarecidos, que são 17 milhões de quilómetros quadrados, 160 povos, um país desta escala, que é um continente praticamente, não se conseguiria governar sem uma ditadura, sem um ditador. Pois isso é sempre fácil de arranjar justificações para as ditaduras. As informações que me chegam de Moscovo são interessantes. Putin tem visto o seu grau de popularidade aumentar. Aumentar? Aumentar. Que é uma coisa não é o que se vende cá no Ocidente. Aparentemente, o povo russo, obviamente, há desinformação. Claro. O povo russo deixou de ter, não é? Sempre há, de todos os lados. Por isso é que é bom nós ouvirmos várias fontes. As visões do Médio Oriente, as visões da Ásia, as visões da América Latina, as visões dos Estados Unidos, as visões europeias sobre as mesmas matérias, nomeadamente quando são matérias tão globais, e verificamos que há, evidentemente, interpretações muito díspares e formas de olhar para o tema muito díspares, mas as informações fidedignas que me chegam, e independentes, que me chegam de Moscovo, são de que Putin tem visto a sua popularidade aumentar. Aliás, veja-se o comício do outro dia, está bem. Sim, aqueles miúdos no centro comercial. Eduardo, mas a Visa saiu, a Mastercard saiu, os McDonald's saiu. Tem que sair. Starbucks saiu, todas estas coisas que... À luz das sanções e à luz... As pessoas não sentem... Tem que sair. Tenho convidados russos aqui que me dizem, olha, o meu pai já sabe que vai ficar mais pobre nos próximos anos. Ele não quer sair de lá, mas já sabe que vai passar as agruras, não poder levantar dinheiro, não poder comprar 45 milhões de aposentados tem a Rússia. Estes 45 milhões de aposentados olham para o Império Soviético com alguma saudade. Atenção. A Rússia é um país enorme, mas que tem uma criação de riqueza anual ligeiramente superior à espanhola, que tem uma população substancialmente inferior, e relativamente inferior à italiana, que também tem uma população. Ou seja, a Rússia não é uma economia forte. É um território gigantesco. Tem uma força militar poderosíssima. O maior do mundo. Não sabemos ainda até que ponto é tecnologicamente avançada. Parece que não. A forma como os drones... Embora ogivas, sim. A nível nuclear, sim. Turcos estão... Não, isso é poderio. Exato. Poderio de destruição. Mas sim, dizem que não é bruta, a coisa mais avançada. Mas não parece ser tecnologicamente avançada. Sim. Aliás, os russos nunca apresentaram tecnologia de ponta. São bons em cyber-attacks, são bons na destruição. Não são bons na construção. É isso que temos visto nos últimos anos. Estás a dizer que os drones turcos... Os drones turcos, que são oriundos de um parque de ciência e tecnologia de Istambul, que se dedica única e exclusivamente à indústria da defesa, têm tido um papel absolutamente fundamental na forma como travam o avanço das tropas russas. Por outro lado, parece-me evidente que há uma ajuda aeroespacial, de informação aeroespacial a todo o exército ucraniano que está no terreno, porque estes novos armamentos, se virmos, isto é uma guerra que no final do dia tem muito menos mortes do que a destruição de património. Exatamente. E portanto é uma guerra mais tecnológica. Porquê? Porque no fundo as armas já são muito dirigidas. As munições são teleguiadas com base em coordenadas geográficas. E portanto, evidentemente está a haver uma ajuda aeroespacial de modo a fornecer a quem está no terreno as coordenadas certas. E percebe-se que o exército russo tem estado em grandes dificuldades. Há muito mais destruição do equipamento russo do que aquilo que seria inicialmente expectável, exatamente por este desequilíbrio tecnológico. Agora, mas os próprios ucranianos também não podem ter armas de elevado grau, quer dizer, a Polónia ia emprestar uns MiGs ou ia ceder uns MiGs e não sei o quê, depois compensavam-nos e tal. É uma coisa complicada também, os ucranianos bem pedem para a NATO entrar e fechar os céus e tal, mas isso iria ser a Terceira Guerra Mundial, não é? Obviamente, e é sensato que não entre. Agora, o que não é sensato é não haver da parte da NATO um conjunto de condições onde tem que ceder, obviamente, de modo a travar a guerra.
para que as pessoas se possam encontrar e conversar. Enquanto as pessoas não se sentarem a conversar... A paz é feita com os vilões também, não é? Como se diz. Não, tem que ser. Quer dizer, hoje já não há nada a fazer. Perdemos a estão irredutíveis oportunidade neste momento, não? no final de 20, no final de 21. Putin foi dando várias entrevistas. Basta ver as entrevistas que Putin foi dando aos canais estrangeiros. Avisou. Os próprios Estados Unidos anunciaram antes da ofensiva que ia haver uma ofensiva. Atenção, quem anunciou a ofensiva russa não foi a Rússia, foram os Estados Unidos. Estava na cara. Havia muito tempo para as pessoas se sentarem à mesa. Negociarem. Se houvesse vontade de paz. Mas não há vontade de paz. Há vontade de guerra. Há vontade de guerra. E, de facto, muitos países andaram a prometer ajuda à Ucrânia antes do conflito. Promoveram algum excesso de confiança no discurso dos líderes ucranianos. E hoje os ucranianos estão sozinhos. E, portanto, vivemos, de facto, num mundo com muita hipocrisia, onde quem está a pagar esta brutal fatura são os pobres das famílias ucranianas que estão a ver todo o seu país destruído, todo o seu património. Dizem-me os jornalistas que eu conheço que estão na fronteira com a Polónia e que estiveram em Lviv que, de facto, as pessoas não querem sair dali porque estão na esperança de voltar para casa. Às vezes saem só com um saco, uma coisinha, porque querem voltar de uma semana ou duas. Imagine-se que isso nos acontecia a nós. Num clima até bastante mais ameno. Estamos todos nas ruas, sem nada, sem as nossas crianças poderem ir à escola, sem a capacidade de ter os confortos mínimos. E, portanto, estamos em Europa do século XXI. Seria tempo destes líderes mundiais mostrarem ao mundo que são verdadeiramente mais humanistas e menos tacicistas nesta matéria era evitável. Imperial. Tudo isto era evitável. Tudo isto é evitável. Dizem que ele nem quer reconstruir a União Soviética, ele quer reconstruir o Império Russo. São coisas diferentes. Isso entre o que se diz e o que se faz são coisas porque ninguém sabe o que vai naquela cabeça. Hoje em dia diz-se muita coisa. Sim. Mas diz-se muita coisa quando se podia ter evitado aquilo que está a acontecer. Se as pessoas tivessem a capacidade... Repare, falou há pouco que eu era especialista em gestão de conflitos. Um conflito é uma negociação, sempre. Claro. E, portanto, na negociação, não há negociação possível sem nós entendermos muito bem quais são as pretensões de quem está do lado oposto. E uma negociação sensata é a negociação em que ambos cedem. Pois. Quando nós entramos num ritmo em que a NATO não quis ceder, a Rússia não quis ceder, quem paga a fatura são os ucranianos. Claro. Obviamente que depois há os teóricos pouco humanistas que dizem isto até pode ser bom para a economia, porque a seguir vai haver reconstrução, mas no entretanto morreram milhares de pessoas. Há uma fatura pesada. Estas crianças ucranianas vão ficar traumatizadas marcadas para o resto para da a vida. vida, claro. Ouça, em Oeiras, retirou-se as sirenes que avisam a saída dos bombeiros das suas corporações. Porque as crianças ucranianas que chegaram a Oeiras entravam em pânico quando ouviam aquelas sirenes. Porque estão traumatizados. Do meio-dia e tal. E, portanto, quem pensa nas pessoas e quem pensa na humanidade são estas matérias que nós não nos apercebemos, mas que marcam a vida das pessoas de uma forma extremamente negativa, e é isso que é desejável evitar. O que é que pode parar esta coisa? Esta loucura. Este homem. Há várias teses. Quer dizer, há muitas teses. Várias teses que podem... Há várias frentes. Bom, a frente interna, ou seja, muito difícil, no fundo, haver um golpe palaciano interno. Repare-se, Putin é um homem isolado. Recebe Macron a 20 metros, recebe o seu próprio ministro dos negócios estrangeiros a 10. É impressionante. E, portanto, é um homem isolado muito protegido. Mas os oligarcas, por exemplo, que lhe fazem a grande força com ele, já muitos estão descontentes porque ficaram com os bens congelados. Os que estão cá fora, mas os bens que estão cá fora, mas têm 10 vezes mais lá dentro. Sim, e, portanto, continuarão, porque dependem de Putin, continuarão a apoiá-lo. A classe média, por um lado, como disse, há uma componente forte da classe média que está a apoiar, e, portanto, a popularidade interna de Putin tem vindo a aumentar porque as pessoas revêem-se numa Rússia. É uma cultura diferente, não é a nossa cultura. É uma cultura, a cultura do povo russo é uma cultura diferente. Atenção que na história da Rússia recente, não é preciso ir muito mais longe, Napoleão foi derrotado. Exatamente. Hitler foi derrotado. E, portanto, para eles, isto está na história. Faz parte do ADN. E se nós não entendemos a cultura de um povo, e uma cultura de um povo não se muda numa geração, nem duas, nem três. E, portanto, o golpe interno, muito pouco provável. A China,
muito pouco provável, porque a China tem aqui, no fundo, um tem conjunto PK e de PLA, equilíbrios não é? difíceis de gerir. Os Estados Unidos são o seu grande adversário económico. Claro. Por outro lado, tem uma marca muito importante que tem que defender, que é o Made in China. Por outro lado, interessa-lhe, de algum modo, alguma fragilidade da Rússia na incapacidade de vender as suas matérias-primas, porque a China é compradora de matérias-primas e de energia. Agora está e, portanto, ao preço da chuva, não é? Dificilmente vamos contar com a China para resolver este tema. A China vai se manter nesta posição relativa. A guerra não convém à China, do ponto de vista global, mas enquanto... Já o fizeram ver. Mas ainda vão lucrando, já estão lucrando neste ponto, a China, quer dizer, não se vai meter. A União Europeia não tem exército. A União Europeia não tem. Só tem o exército dos Estados-membros, não é? Paulo, como sabe, e o mais importante era do Reino Unido, que saiu, entretanto. João Paulo, eu defendo há muitos anos uma força militar conjunta europeia. Até porque isso, do ponto de vista português, é altamente interessante e benéfico, porque nós, ao sermos detentores da maior zona económica exclusiva marítima da Europa, somos o 10º país do mundo em termos de dimensão marítima. Riqueza, exatamente. Nós deveríamos ter um papel muito ativo na Marinha Europeia. E isso traz-nos não só investigação científica, força diplomática, emprego, economia forte. Bom, enquanto continuarmos aqui dependentes dos nossos parceiros do lado lá do Atlântico, obviamente que em vez de sermos produtores, exportadores, vendedores, investigadores de novas soluções, somos compradores. E, portanto, estamos sempre na dependência. Claro. Estamos sempre na dependência nos últimos 100 anos desta relação transatlântica. Estavas a falar da questão das negociações que também têm avançado, por exemplo, a mediação Arábia Saudita, já falámos da Santa Sé, já falámos a Turquia também, o Erdogan é um problema complicado porque não, é um país da NATO, tem o terceiro maior exército da NATO, é aliado à Ucrânia geoestrategicamente, muito importante, mas também mantém muitas relações com a Rússia, portanto, aí também não havia hipótese nenhuma. João Paulo, repare, eu enquanto europeu sinto-me um bocadinho humilhado quando cidadão europeu, por este conflito na Europa estar a ser potencialmente gerido ou mediado por um conjunto de hipóteses que são todas fora da Europa. Ou seja, nós temos, há relativamente pouco tempo na nossa história, nomes como Churchill, como de Gaulle. O que é que Churchill e de Gaulle estariam a pensar sobre os atuais líderes europeus, sobre a atual estratégia europeia, se vissem o que está a acontecer hoje na Europa? Ou seja, nós estamos, no fundo, a desrespeitar o legado das gerações dos nossos avós, bisavós e, em alguns casos, ainda dos nossos pais, porque ainda há combatentes da Segunda Guerra Mundial vivos. E, portanto, nós andamos a debater taxas, DIVA, taxas de combustíveis, quando à nossa volta há um caos tremendo. Porquê? Porque somos fracos. A Europa é fraca, não tem estratégia e é dependente. Só para terminar este raciocínio. Sim. A Europa viu o patrocínio da Gazprom, da grande empresa de gás russo, nos seus campeonatos de futebol, nas suas provas desportivas, viu ex-responsáveis de governos europeus a entrarem nos boards, nos conselhos de administração destas empresas russas. E, portanto, é evidente que a Europa foi se satisfazendo com os políticos europeus. Quando eu digo Europa, não são os cidadãos europeus, porque os cidadãos europeus passaram um bocadinho ao lado desta e, no fundo, acreditam naquilo que lhes vai sendo transmitido. E, de facto, no fundo, houve, quando se falava há pouco de corrupção, sem dúvida que a Rússia foi corrompendo um conjunto de políticos europeus. Isso é absolutamente evidente. E por isso hoje estamos nesta dependência. Porquê? Por falta de liderança, por falta de amor a uma causa política que é a qualidade de vida e a democracia que os europeus, que o povo europeu ambiciona. Aquilo que eu costumo chamar os programas Erasmus. Porque eu considero o programa Erasmus... O Eduardo, aliás, foi o primeiro estudante Erasmus. Mas repara, o programa Erasmus é o verdadeiro espírito europeu. Exatamente. E, no fundo, muitos políticos, há uma lista excessiva de políticos com grandes responsabilidades no passado na Europa que estiveram, efetivamente, ao serviço
desta estratégia que a Rússia foi montando de dependência dos países europeus à Rússia no que diz respeito à energia. Mas, Eduardo, falou aí da questão, por exemplo, de patrocinarem equipas desportivas. Eu lembro perfeitamente uma vez que visitei a Argélia e o nosso embaixador na altura lá, o Luís Almeida Sampaio, que dizia, por causa do gás natural que vinha da Argélia, dizia, mas não há muitas resistências por ser de um país muçulmano, não sei o que, do norte da África, não sei o que, ceder-nos isso. Ele disse, não, é exatamente isso que a gente deve fazer e não tem mal. O mal pode ser, se calhar, depender 80% ou 90% disso, mas não tem mal nenhum e é bom e é saudável ter esta mão com estes países e ajudar-nos e ver esta comunhão e ver estes laços. Portanto, a felicidade. Em si não é mau estar o Gazprom ser uma coisa que patrocina. Agora, ficarmos dependentes a ponto de não nos podermos mexer porque amanhã não temos energia, se eles cortarem e fecharem a torneira, isso é que se calhar pode ser mau, mas haver um patrocínio, haver uma ligação, uma coisa assim, com todos os países e todos... A Europa quis o sol na eira e a chuva na naval. Isso não é possível. E, portanto, de facto, Portugal, hoje, nós costumamos dizer que a nossa localização geográfica na Europa nos prejudica. Mas hoje estamos beneficiados. Exatamente. Estamos muito menos dependentes dessa componente energética. É uma vantagem. Obviamente que a Europa também permitiu... A União Europeia, de facto, é uma União Europeia que só aparece de vez em quando. Porque já teríamos este problema muito resolvido se o pipeline... A Europa não tem autoestradas de energia. Repara, a Europa não tem autoestradas de energia. A França é o país que, de algum modo, preservou a energia nuclear segura e, portanto, também, de algum modo, está mais liberta desta tensão. A Alemanha tem 3 ainda que vai fechar até o fim do ano. Não, a Alemanha já está a ir ao Qatar. Por sua vez, vai ao Irão. Mas, se calhar, estas coisas às vezes acontecem. Eduardo, é curioso porque, se calhar, obriga-nos a repensar exatamente essas... É evidente que temos que repensar. Como, por exemplo, o coronavírus obrigou-nos a repensar a questão da indústria. Nós não podemos estar dependentes de matéria-prima que vinha da China ou vinha não sei de onde e que não tínhamos hipótese de importar. Começámos a reativar outra vez indústrias no Norte, que era importante nós termos essa independência. É fundamental esse equilíbrio. Nós não podemos querer, a Europa quer o resto do mundo a trabalhar e passar o dia na praia. Isto é uma metáfora. Sim, claro. E foi que a Europa foi construindo. E hoje, no fundo, somos uma Europa de serviços que tem pouca agricultura, que tem pouca fonte energética e que foi atrás de um paradigma novo, o do mundo verde, e o mundo... não é verde do outro lado, como se o mundo fossem 2 mundos. Exatamente. E, portanto, a Europa efetivamente tem que repensar a sua estratégia alimentar, a sua estratégia de energia e, acima de tudo, a sua contribuição para um mundo com mais paz. Para isso, é preciso estar armada, porque num mundo onde há ditadores que não hesitam em ameaçar com armas nucleares... Ou químicas também. Ainda hoje o Joe Biden, que vai amanhã para Bruxelas, falou nisso. Que ele acha uma ameaça real. O Joe Biden, na minha opinião, não tem contribuído muito para só ao nível das sanções diminuir... E assim... Não, o tema das sanções é muito bem feito, mas para diminuir a tensão. Pelo contrário. No fundo, os Estados Unidos têm tido alguma incapacidade de pôr, como nós dizemos em Portugal, água na fervura. E era fundamental pôr água na fervura. Era fundamental. E só pondo não é atiçando o Rottweiler que nós somos capazes de acalmar o Rottweiler. O que importa agora é acalmar o Rottweiler. Não se deve encostar muito o Putin à parede. Há quem diga, não se pode só encurralá-lo, tem que se dar uma escapatória. Um homem desesperado pode fazer... Mas não é evidente para toda a gente. Não é evidente para toda a gente que Putin, quanto mais é ameaçado, mais ataca. Sim. É a defesa dele, digamos. Não vale a pena insistir na mesma fórmula. Mas quando já está mais demonstrado que ninguém vai ajudar os ucranianos. Portanto, quer dizer, esta hipocrisia de continuar a criticar Putin e a atiçar Putin e a dizer que Putin vai fazer, só está a abrir a autoestrada para que Putin faça. É o que tem vindo a acontecer. E, portanto, esta fórmula é uma fórmula errada. Não é a fórmula da resolução. Não vale a pena insistir na mesma fórmula à espera de resultados diferentes. O que é fundamental são contributos e no fundo, propostas que, de algum modo, abram a porta a que Putin possa conquistar algo. Para que Putin não queira conquistar tudo. Muito bem. Se nós queremos uma Ucrânia ainda minimamente preservada, temos que parar Putin. Senão Putin não vai parar e vai ficar com a Ucrânia toda.
Atenção, esse é o risco que O corremos. alerta é que fica aqui. Entretanto, a comunidade cá do Ucranianos cá, hoje, o nosso meu convidado outro dia, o Roman Barchuk, que dizia: sabemos que a vitória será nossa, mas temos de trabalhar diariamente para alcançá-la. Temos que garantir o apoio da Ucrânia, a partir também de Portugal, e para o efeito, apelamos a todos os interessados que juntem. Amanhã vai haver outro protesto, amanhã às 6 da tarde, em frente à Embaixada de Moscovo. É assim, com estas ações também aqui em Portugal e com estes alertas. Gostei muito deste seu alerta, Eduardo. Nós, infelizmente, não temos tempo para mais, mas quero agradecer-lhe, bem-aja pela sua disponibilidade em voltar ao Observador. É sempre bom ter o seu olhar sobre esta crise que nos preocupa e que nos aflige a todos. Muito obrigado e até breve. João Paulo. Um abraço. Boa noite.